Daniel Souza, eu queria falar sobre uma bomba que caiu sobre a política israelense no dia de hoje. Eu comentei ontem que tem um processo que pode levar à queda do governo israelense na semana que vem. Uma votação que vai acontecer no dia 11 de junho, né? Então daqui a pouco menos de uma semana. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 5, né? Então na quarta-feira que vem, dia 11, nós teremos uma votação que pode levar à queda do governo Netanyahu, caso ele tenha pelo menos 8 defecções na coalizão dele, né? Então no Knesset, né, que é o parlamento israelense, nós temos 120 cadeiras. Você tem, portanto, a maioria com 61. O Netanyahu tem na sua coalizão 68, mas você tem 18 desses que são ultra-ortodoxos, que estão insatisfeitos, que querem ali algumas garantias, né, da sua posição, querem financiamento, querem garantir, por exemplo, que não tenham que servir o exército. Isso pode levar, né, eventualmente, a um problema na coalizão do Netanyahu. No meio disso tudo, Daniel, o Haaretz, que é um dos maiores jornais de Israel, publicou hoje uma matéria dizendo que um deputado da oposição, não é, aliás, um deputado qualquer da oposição, é o Avigdor Lieberman, que já foi, inclusive, ministro da Defesa de Israel. Ministro da Defesa de Israel, Daniel, é o segundo cargo mais importante do país depois do primeiro-ministro. A gente está falando sobre um país que, obviamente, a questão militar é muito importante. Então, ele é um cara muito importante na política israelense. Ele foi, inclusive, um dos atores mais fundamentais quando você teve aquela sequência de eleições, né? Israel teve 3 ou 4 eleições seguidas. O Lieberman era sempre um cara que estava ali como fiel da balança, né? Então, um cara muito importante para a política israelense. Segundo ele, Israel estaria fornecendo armas para um grupo jihadista dentro da faixa de Gaza. Segundo ele, segundo Avigdor Lieberman, o Netanyahu, ao longo dos últimos anos, ele deu centralidade para o Hamas, ele criou brechas para que o Hamas se tornasse mais importante na política palestina, com o objetivo de se contrapor à autoridade palestina. A autoridade palestina tem mais força na Cisjordânia, é um grupo que tem uma força política grande. Então, o Netanyahu teria, ao longo dos últimos anos, fortalecido o Hamas exatamente para diminuir um pouco a importância da autoridade palestina. Segundo Lieberman, mais uma vez, agora o Netanyahu estaria fazendo a mesma coisa dentro da faixa de Gaza e fornecendo armas para um grupo que seria um rival do Hamas dentro da faixa de Gaza para enfraquecer o Hamas. Segundo ele, abro aspas, Israel deu rifles de assalto e armas leves para grupos criminosos em Gaza, por ordem de Netanyahu. Citou o nome, disse que foi ele que deu a ordem. Duvido que a ordem tenha passado pelo gabinete de segurança. Ou seja, o que ele está dizendo é, isso aí, as agências de inteligência sabiam, mas não passou pelo gabinete de segurança, foi ordem direta de Benjamin Netanyahu. Segundo ele ainda, mantém as aspas abertas, ninguém pode garantir que essas armas não se voltarão contra Israel. Essa foi a notícia, Daniel, que foi dada hoje no Haaretz. Logo depois que essa notícia saiu, vários outros portais de notícias israelenses disseram que o grupo em questão seria um grupo liderado por um cara chamado Yasser Abu Shabab, que é líder de um grupo no sul de Gaza, e que esse grupo teria tido acesso a armas que Israel tomou do Hamas. Então Israel invadiu a faixa de Gaza, tomou armas do Hamas e, ao invés de levar essas armas de volta para Israel, entregou para um grupo que, segundo os jornais, estaria dando força para a ocupação, para a presença israelense dentro da faixa de Gaza e lutando contra o Hamas, gerando problema para o Hamas. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, de como é que a rixa entre o Hamas e esse grupo liderado pelo Yasser Abu Shabab, ela é grande. Algum tempo atrás, o Hamas emitiu uma nota dizendo que o Yasser Abu Shabab era procurado pelo Hamas por colaborar, isso aqui, por colaborar com a ocupação contra o seu povo. Tá? Então, existe, de fato, uma rixa entre o Shabab e o seu grupo contra o Hamas e que Israel estaria fortalecendo esse grupo, que é um grupo também radical, para enfraquecer o Hamas. Como resposta à denúncia do Lieberman, o gabinete do Netanyahu não negou. Isso me pegou de surpresa. Eu imaginei assim, quando eu li a notícia, eu imaginei na mesma hora, falo, pô, o Netanyahu vai vir a público dizendo que isso é um absurdo, que isso jamais aconteceu, que isso é um delírio, que nunca, que jamais e tal.
E a resposta do gabinete do Netanyahu foi, abro aspas, Israel está trabalhando para derrotar o Hamas de diversas formas, seguindo a recomendação de todo o seu sistema de inteligência. Para mim, Daniel... É uma confirmação, né? Confirmou. Meu amigo, quando você não nega... Negando já seria algo que colocaria o governo Netanyahu numa situação complicada. Como é que você explica isso? Mas a partir do momento em que você não nega e diz que está trabalhando para derrotar o Hamas de diversas formas, você abre aí uma brecha para ser interpretado que uma das formas é exatamente fortalecendo um outro grupo que daqui a algum tempo, Daniel, pode ser ele o problema para Israel, pode ter uma invasão a Gaza para combater não mais o Hamas, que eventualmente já esteja enfraquecido e tal, e seja o grupo liderado por Yasser Abu Shabab. Eu estou imaginando o tamanho da repercussão que isso pode trazer para dentro de Israel no momento em que, na semana que vem, temos uma votação que pode, não me parece provável, não me parece, na verdade, a hipótese mais provável, mas é possível que o governo Netanyahu caia na semana que vem. Talvez esse seja mais um elemento colocado na pauta, Daniel.